Minhas irmãs, meus irmãos, de olho na Páscoa, o mistério central da nossa fé, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. De olho na cruz, nós nos preparamos para esse momento com um tempo especial que a Igreja Católica nos proporciona, que é um tempo de Quaresma, tempo de introspeção, de reflexão, de preparação e, essencialmente, um tempo de conversão. A conversão, ela não é um momento mágico. A conversão não é intimista. A conversão não é apenas eliminar um vício ou algo que te faz mal. Conversão é integral. Conversão é integral. E a Igreja Católica, ela nos proporciona na Quaresma, basicamente, 3 armas, diria eu: a oração, a esmola e o jejum. São 3 armas que você pode lançar à mão, que te ajudam nessa caminhada de conversão, te aproximando de Deus, te aproximando dos irmãos e te aproximando, inclusive, de ti mesmo. Porque quando você usa a oração, você estabelece uma ligação íntima e profunda com o Senhor. E isso é importante para o ser humano. Sem Deus nós perdemos o rumo, perdemos o GPS, nós perdemos a direção. Oração é fundamental, um encontro com Deus na Quaresma, através da leitura da palavra de Deus e através da oração no teu quarto, uma oração às vezes simples, tete-a-tete, informal. Mas depois, minha irmã, meu irmão, você tem um encontro com os irmãos. O encontro com os irmãos é uma sensibilidade epidérmica, acima da média, com os irmãos que sofrem, mas também com os irmãos que caminham com você na vida. É você olhar para o lado. É claro que a palavra esmola às vezes se confunde com aquele dinheirinho que você dá no cruzamento, mas não tem nada a ver com isso. A esmola, ela é uma sensibilidade, é ir ao encontro do irmão que sofre, é ajudá-lo a se levantar, é você se interessar pela vida do teu irmão. É isso que significa a palavra esmola, caridade. E a palavra jejum, outra palavra mágica, também não se trata aqui de não tomar um guaraná, de eliminar o chocolate ou apenas uma comilança. Jejum não é um fim em si mesmo. Jejum é um instrumento, um meio para você alcançar algo, alcançar o domínio sobre ti mesmo, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o domínio sobre a pessoa. Eu estou no comando da minha vida, portanto, eu hoje não vou comer, porque eu quero me aproximar de Deus, eu quero dominar o meu corpo, eu quero dizer que o corpo não tem a última palavra nos seus desejos. Jejum não é um fim em si mesmo, não é para emagrecer, não é para eliminar apenas uma comida ou outra, e nem é um capricho. Jejum é sempre pedagógico, ele é didático, ele te aproxima de Deus e também, hoje, ele te aproxima dos irmãos, porque tem muita gente que associa o jejum à esmola e à caridade e já o associa à oração também. Jesus se retirava jejuando para orar e você com certeza faz do momento do seu jejum um momento de oração. Mas tem muita gente que economiza naquela refeição, naquela semana, naquele mês e depois canaliza em termos de cesta básica, em termos de alimentos para os outros. A Quaresma é esse tempo que nós cristãos católicos temos de preparação para a Páscoa. Mas minha irmã, meu irmão, desde 1961, 63, 64, principalmente a nível nacional, nós temos a famosa campanha da fraternidade. É um privilégio, é uma graça, é uma bênção. Um dia, quando eu estudava em Roma, um padre da Polônia me disse: olha, vocês são felizardos, bem-aventurados, porque vocês têm no Brasil um instrumento maravilhoso
para viver a quaresma. E é verdade. Ano após ano, a reflexão da Conferência Episcopal do Brasil, da CNBB, da quase 20 anos para cá, também ecumênica, nós temos em mãos um caminho, um instrumento que aprofunda o sentido da palavra conversão, o alarga e faz com que o ser humano, na sua caminhada, possa perceber o seu compromisso, a sua responsabilidade com a sociedade, com os irmãos, com os meios que Deus coloca ao serviço de todos. E aí a quaresma, através da campanha da fraternidade, também se insere bastante num contexto do Antigo Testamento e do próprio Jesus, e já que estamos aqui na paróquia de São João Batista, também de João Batista, que é a denúncia sobre todas as situações incompatíveis com o Evangelho, incompatíveis com a vontade de Deus, incompatíveis com a dignidade do ser humano, com a sua felicidade. Ao mesmo tempo, a campanha da fraternidade, com o método ver, julgar e agir, sempre joga a palavra de Deus sobre essas realidades que precisam de mudança, de conversão, porque elas estão às vezes nos matando, estão matando os nossos irmãos, seja a questão dos negros, seja a questão da água, seja a questão dos índios, seja a questão da mulher, tantos e tantos temas ao longo desses mais de 40 anos. Minha irmã, meu irmão, é um instrumento que nós temos à disposição, é uma bênção, é uma graça. Esse ano, já preparada em 2019, numa dimensão ecumênica, o pessoal quis propor para nós uma coisa que se revelou atualíssima. Foi assim, um tiro certeiro, porque ao longo de 2020 até hoje, se aprofundou, infelizmente, a temática e a realidade que a campanha da fraternidade visava lá em 2019, princípio de 2020. Precisamos de paz. Precisamos de paz. A campanha da fraternidade é sobre diálogo, compromisso com o diálogo. Isso é bastante ligado à Fratelli Tutti e é ligado também à campanha da fraternidade anterior. Mas, ao mesmo tempo, aponta um sonho, um desejo, uma utopia, daquelas utopias cristãs católicas, de que Cristo é a nossa paz. E buscando a carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 14, Cristo é a nossa paz. Do que estava dividido, Ele fez uma unidade. Essa campanha da fraternidade, ela é muito bem preparada. Ela foi preparada a 4, a 6 mãos, foi preparada com pastoras, com pastores das igrejas da CONIC, foi preparada com padres católicos. É uma bênção, porque o ecumenismo é uma das grandes conquistas do Vaticano II. O ecumenismo é uma bênção também. Jesus quer que sejamos uns. A desunião entre cristãos, principalmente entre cristãos, mas entre todas as religiões, é um contra-testemunho. Então nós temos inclusive a Semana da Unidade todo ano e outras atitudes e outras atividades também para sublinhar a necessidade de nos unirmos. Esse texto foi muito bem preparado à luz da Sagrada Escritura. E o texto segue um método muito interessante que é proposto. É para pegarmos Lucas capítulo 24, que é o episódio de Maús, e trilharmos um pouco a mística desse episódio. Jesus entra na conversa daqueles 2 discípulos, pergunta: o que vocês estão conversando pelo caminho? O que vocês vinham conversando? E eles dizem: você é a única pessoa que não sabe aquilo que aconteceu em Jerusalém nos últimos 3 dias. E aí explicam para ele aquilo que ele já sabia. Depois, mais tarde, Jesus fraciona o pão. Não nos ardia o coração quando ele nos falava das Escrituras, mas na fração do pão uma luz veio sobre eles, entenderam tudo completamente e correram para Jerusalém para anunciar que Jesus estava vivo. Esse método, essa mística,
é o desejo da campanha da fraternidade esse ano. Primeiro, você tem que ler a realidade. O que aconteceu durante a pandemia? O que aconteceu em 2020? Em primeiro lugar, uma pandemia que revelou as vísceras, revelou pecados, omissões. Uma pandemia que levou, dizem, talvez o dobro das pessoas que devia levar. Revelou gente inconsequente, gente negacionista, gente que na sua, entre aspas, liberdade, se recusou a usar a máscara, foi para a aglomeração. A pandemia revelou também que gente que já era pobre ficou mais pobre, a desigualdade ficou maior. A pandemia revelou que o racismo é estrutural, continua bem patente na nossa sociedade. A pandemia revelou que teve mais estupros, teve mais feminicídio. A pandemia revelou essas sombras, esses pecados estruturais, pecados da sociedade, relacionados com o meio ambiente, as queimadas, o desprezo, a falta de organismos, porque o governo puxou o tapete, o governo praticamente os tirou de cena. Aí, irmãs e irmãos, no meio de tudo isso, é preciso ler a palavra de Deus que ilumina tudo isso, é preciso julgar tudo isso e depois partirmos para a ação, que é, nas nossas comunidades, bolarmos formas adequadas para superarmos principalmente aquilo que está corroendo o tecido social brasileiro, a intolerância, a polarização, a violência. Hoje as pessoas veem no outro um adversário, um inimigo, veem no outro alguém que tem que ser eliminado. Minha irmã, meu irmão, não gostaria de terminar sem dizer para você o que eu estranhei e o que nós todos estranhamos: a ferocidade das críticas em relação à campanha da fraternidade. Fake news correndo solto, vídeos correndo solto. Nunca leram o manual da campanha da fraternidade, se indispuseram contra a Igreja Católica porque ela foi ecumênica, atacando o ecumenismo, atacando a seriedade dos temas. Irmãs e irmãos, mais do que nunca nós temos que ficar atentos a essa questão das fake news. E você que é católico, eu ponho para você um desafio: de que lado você está? Quando você transmite um vídeo e o vídeo é uma fake ou imbuído de ódio contra a tua igreja e você o retransmite para os teus grupos, para a própria igreja, você está fazendo que jogo? O jogo do diabo. O diabo é aquele que divide. Você é autofágico, você está traçando, comendo a igreja, a tua igreja, minha irmã, meu irmão. Isso foi o que nós observamos. Grupos ditos ultraconservadores, que querem preservar algo que não existe, porque a palavra de Deus é ontem, hoje e sempre atualizada. Minha irmã, meu irmão, foi muito difícil. Tudo aquilo que nós vimos e ouvimos veio só confirmar a oportunidade da campanha da fraternidade e o quanto ela é importante para o momento que nós estamos vivendo. Como você que está em casa se pode dizer cristão, católico, se você não é uma pessoa de paz? Como você pode aplaudir alguém que quer colocar mais armas na nossa casa se você é cristão católico? Eu te pergunto, está do lado da paz ou do lado da guerra? Você gosta da intolerância? Você gosta de dizer que todos são iguais, mas uns são mais iguais do que outros? Você fica feliz de ver famílias destruídas? Você fica feliz de ver mulheres mortas pelos maridos? De que lado você está, minha irmã, meu irmão? Porque se você é de Deus, se você lê o Evangelho, você é pelo ecumenismo em primeiro lugar, é pela paz, e você vai ver no outro um irmão que apenas pensa diferente, mas não é adversário nem teu inimigo. E com esses irmãos diferentes, nós podemos fazer uma unidade, que foi isso que Jesus pretendeu fazer. Uma ótima campanha, uma ótima
quaresma para você, minha irmã e meu irmão.